Fala pessoal, dando continuidade ao assunto propagação de hortaliças, nós vamos estudar agora a terceira parte referente a este assunto, com os tópicos tipos de semeadura, semeadura direta, semeadura indireta, também vamos ver um pouquinho sobre peletização de sementes. Então, quanto aos tipos de semeadura, para as hortaliças propagadas por sementes, a implantação da cultura no campo ela pode ocorrer de duas formas. Uma pela semeadura direta, quando se coloca a semente diretamente no campo de produção, e outra pela semeadura indireta, ou seja, primeiramente serão produzidas mudas que depois de um tempo, de algumas semanas, serão transplantadas para o local de produção da cultura. Então, cada cultura tem um tipo de semeadura mais adequada devido às suas características. Então, a semeadura direta ela é recomendada basicamente para 3 grupos de hortaliças. Então, o primeiro aqui, hortaliças que possuem sementes maiores, são mais resistentes às condições ambientais. Um destaque é feito para as abóboras. Hortaliças que não toleram o transplantio, em decorrência da rápida suberificação das raízes e o crescimento radicular lento. Então, o destaque que a gente faz aqui é para o feijão de metro. Né? Então, com o feijão de metro, o sistema radicular ele apresenta uma rápida suberificação, então não é interessante, né, fazer o transplantio, fazer a produção de mudas, então melhora a semeadura direta. E um outro grupo que são as hortaliças tuberosas, uma vez que o transplantio pode ocasionar injúrias e rompimento das raízes. Um destaque aqui feito para a cenoura, rabanete, entre outras culturas. Agora, é importante, aqui uma notinha, algumas pesquisas recentes têm possibilitado o desenvolvimento de metodologias de produção de mudas para este último grupo de hortaliças. Então, portanto, caso seja necessário, algumas culturas cujo produto comercial se desenvolve dentro do solo podem ser transplantados a partir de mudas. Então vejam, né, alguns trabalhos de pesquisa têm mostrado, por exemplo, que a beterraba produzida a partir de mudas, os produtores eles podem chegar a alcançar produtividades muito próximas daquelas que são provenientes de semeadura direta. Né? Então são compatíveis aí, né? Então, assim, obviamente que depende muito da experiência do produtor e da forma de produção das mudas. Tem que se estudar muito a questão da metodologia, momento correto do transplantio dessas mudas, de se colocar essas mudas no campo. Então, a semeadura direta ela pode ser realizada para pequenas áreas. Então, em pequenas áreas, geralmente para hortas domésticas e comunitárias, e ela é realizada de forma manual ou com pequenos equipamentos, né, geralmente confeccionados de forma artesanal. Ou então a semeadura direta pode ocorrer aí para grandes áreas, geralmente em monocultivos, né, hortas empresariais. Então aí consiste no uso de semeadoras mecanizadas para a implantação da cultura. Então, já a semeadura indireta, né, que é a produção de mudas, ela apresenta duas situações em que é conveniente, né, que é mais indicado esse sistema de semeadura indireta, né, a questão da produção de mudas. Então, o primeiro deles, né, quando as hortaliças elas apresentam sementes com tamanho reduzido, então possui pouca reserva energética, acabam sendo mais suscetíveis, né, às condições ambientais. Então, o destaque que a gente faz aqui são para as sementes de alface, né, que tem aí uma reserva energética muito pequena. Né? Sementes de tomate também, geralmente são sementes diminutas, são sementes pequenas, que apresentam aí uma pequena capacidade energética, né? Pouca reserva. E também são sementes que em geral são caras, né? Apresentam alto custo das sementes. Então, em geral são sementes híbridas, né? Com alto padrão genético, ou então são sementes que têm algum tipo de tecnologia embutido nela, como por exemplo a questão da peletização. Né? Então,
Sementes peletizadas e sementes híbridas geralmente têm um custo mais elevado. Então, para esse tipo de semente, é interessante, por exemplo, fazer a questão da produção de mudas ao invés da semeadura direta. A gente consegue economizar um pouco no custo dessas sementes. Mas o que seria a peletização? Então, a peletização é o recobrimento de sementes diminutas e de formato irregular com material seco, inerte, de granulometria fina e com capacidade cimentante, adesivo. Então, nós temos aqui sementes de alface sem peletização e aqui esses pequenos ovoidezinhos, essa forma ovoide, forma esférica, é com a peletização. Então, facilita muito a semeadura dessas sementes nas bandejas. A finalidade é tornar as sementes maiores, facilitando seu manuseio e distribuição durante a semeadura. Então, em alguns casos, a semente pode apresentar problemas de germinação devido à questão da peletização. Por quê? Porque essa camada cimentante aqui que envolve a semente, às vezes ela demora, ela faz com que ela cria uma barreira física, ela gera uma barreira física que faz retardar o processo de trocas gasosas e a imbebição da semente. Mas essa barreira, esse retardo que acontece, alguns trabalhos de pesquisa mostram que isso aí não passa de um dia. Então, assim, é muito pouco tempo perto do benefício que ela acaba trazendo para a otimização do processo de semeadura, de produção de mudas. Bom, pessoal, a terceira parte, a gente encerra por aqui. Aqui são algumas referências que foram utilizadas também para a produção dessa parte deste assunto. Então, nós finalizamos a terceira parte. Se você tiver com disponibilidade de tempo, já clica aí na quarta parte e vamos continuar a aprofundar um pouco mais no assunto propagação de hortaliças.